as aberturas, as oportunidades oferecidas. Então, observe que muitas vezes a pessoa faz o tiçal de maneira muito viril, esquecendo da conduta feminina, esquecendo que a ideia é acolher o que o outro faz, porque ao acolher esse outro, ele vai oferecer a oportunidade. Quer seja no sentido de abrir uma brecha ou de exagerar no fechamento dessa mesma brecha, abrindo uma outra brecha em outro lugar. Então, foi colocado agora sobre conduta feminina, nessa noção de você saber acolher o movimento do outro sempre, que é um símbolo que está no nome do nosso sistema, que é o sistema 21, o nome de uma mulher, o nome feminino. E o que eu acho interessante disso foi colocado é entender que sempre vai existir oportunidade. O mais difícil é não ter oportunidade, porque ela pode existir porque a pessoa, né, no caso de um tançal, ela colocou a menos do que precisa, então abre aqui, ou ela colocou a mais do que precisa, então vai abrir a volta, né? Você vaza e o outro dá a volta. O mais difícil de acontecer é ocupar, é ficar no meio. O mais comum é ficar ou a menos, por falta, ou a mais, gerando excesso. Então, as oportunidades são múltiplas. E é isso mostra como a gente, exatamente o que mais acontece, é a gente ser cego e não conseguir, né, enxergar o que está acontecendo. Exato, né? E essa questão é perfeita, essa colocação, né? O excesso e a falta como uma característica do exato comportamento que não é apropriado, né? A ideia do agir apropriadamente, né? Do justo meio, né? Do Chong Yun é exatamente essa questão de você conseguir ser apropriado para cada situação que você vive. E o comum é você ter excessos de oportunidades, porque ou você ou o outro estão exatamente ou por falta ou por excesso, né? E aí muitas vezes você não aproveita porque você realmente está cego, né? E é muito comum dizer, eu não tive oportunidade, né? Claro, existem todos os tipos de contexto na vida humana, mas é importante sempre perceber isso. Uma coisa que o grão-mestre Léo comenta com a gente também sempre é sobre você que é a perspectiva Kung Fu, a sua capacidade de observar tudo como um dispositivo que gera aprendizado. Então, não tem a situação em que você perde, tem a situação em que você não aproveitou adequadamente aquela oportunidade e você aprende. E tem a situação na qual aparentemente você acertou e você aprende com o seu acerto, como uma situação de vitória, né? Então, qual que é o comum das duas situações? Nas duas você está aprendendo. Se você apenas comemora quando você só acerta, você está deixando uma parte da sua vida, uma parte significativa, né, deixada de lado, na qual você não está aproveitando. A derrota ensina muito também. Muita gente, inclusive, diz que a derrota ensina mais. Então, é importante, né, a gente considerar tanto a falta quanto o excesso como ambos capazes de serem dispositivos de desenvolvimento do seu Kung Fu, né, e que vão, no sentido amplo, de desdobrar o seu Kung Fu para a universalização das suas habilidades para a sua vida. Então, esses são pontos muito importantes que estão extremamente conectados com a conduta feminina, que é a conduta do acolhimento do outro. A capacidade de você gerar sustentabilidade porque você acolhe o recurso que o seu adversário ou que as situações da vida apresentam para você, né? Por pano de fundo, a coerência profunda disso é a lógica de Noilek, que nós já comentamos diversas vezes em outros reacts, né? Sobre a capacidade de você internalizar o recurso que você se encontra disponível na relação com o outro, né? Dentro daquela lógica que a gente sempre comenta, né, a lógica da humanidade dentro de um contexto confuciano em que sempre considera o outro como parte da sua existência. Então, tudo isso é extremamente relevante para entender como esse dispositivo Tissal funciona, porque ele funciona a partir de todas essas relevâncias, todos esses conhecimentos, essa sabedoria da cultura clássica chinesa, cultura estratégica clássica chinesa, que traz esses elementos todos, a conduta feminina, que é uma conduta de acolhimento, de sustentabilidade, acolhe o movimento do outro, né, não força, né, e aí por isso que o grão-mestre Léo faz questão de falar, muitas vezes a pessoa pratica de forma muito viril, ou seja, ele está trazendo aqui uma noção de uma conduta masculina, ou seja, uma conduta de imposição,
né? Quer dizer, eu sou mais forte, eu forço o outro lá e acerto ele. Ou seja, tem vários enganos nessa atitude, né? Eu estou saindo da conduta da conduta do acolhimento para forçar uma imposição de uma força que eu acho que eu tenho. E que mesmo que eu tenha naquela situação, isso não é replicável, porque as situações da vida são sempre diferentes, e aquilo que hoje para você é fácil de lidar com o excesso de recurso que você tem, com a força que você tem, amanhã não é mais, porque ou você não tem mais aquele recurso, porque você inclusive perdeu gastando ele todo na situação anterior, ou porque você encontra alguém que tem um recurso maior que o seu, né? Então, nesse sentido, a conduta masculina ela conduz, né, naturalmente para um desastre, para uma derrota e da qual a recuperação é muito difícil, porque todos os recursos foram gastos. A conduta feminina é o oposto disso, onde você não necessariamente gasta nenhum recurso, porque você faz uso e internaliza o recurso do outro. Complementando isso, que conecta, né? Quando a gente fala que Tissal não é luta, e aí isso ajuda a você não entrar numa lógica de querer ganhar sempre, né? Porque se fosse luta, você quer ganhar sempre. E aí você perde o que Patriarca Moiá falava sobre Tissal, que é estudar como é que a mão vai e como é que a mão vem. Então, ele também tinha uma colocação sobre Tissal que falava disso, né? Então é interessante ver, se você quer ganhar sempre, você só quer estudar como é que a mão vai. Mas é só um lado da moeda. E o outro lado, como é que a mão vem? Como é que você, né, recebe o golpe? Como é que você muitas vezes transforma uma quase perda numa vitória? Como é que você inverte o jogo? Isso só acontece se você não está preso e quer ganhar sempre. Você tem que deixar espaço também, ver como é que você vai ajustar. Então, tudo isso tem um grande aprendizado para você saber lidar também com situações onde você não tem a vantagem, que você identifica que não tem a vantagem. E aí a busca é como é que você reverte essa vantagem de forma segura. Então, tudo isso é possível no estudo do Tissal, se for trabalhado com essa conduta feminina, né? Que é uma conduta que vai trabalhar a oposição complementar, né? Não é só o yin, né? É exatamente essa junção do yin com o yang, e sabendo o momento de cada um a cada ciclo, né?